Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Questão 525. Os Espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, visto que te aconselham. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem. Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. Questão 526. Tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpram um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. Foram os espíritos que fizeram a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para os derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No momento que citas, a escada se rompeu porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada, que deverá se romper sob o seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. Questão 527. Tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. O homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sob uma árvore. O raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e o dirigir sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore, e nesse momento, porque estava nas leis da natureza que fosse assim. Não foi dirigido sobre essa árvore porque o homem estava debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar sobre uma árvore, sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida estivesse ou não estivesse o homem debaixo dela. Questão 528. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil que o roça e não atinge. Um espírito benevolente o pode ter desviado? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar ou bem poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Questão 529. Que se deve pensar das balas encantadas de que tratam certas lendas e que atingem fatalmente um alvo? Pura imaginação. O homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Os espíritos que se dirigem aos acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que queiram o contrário. O que Deus quer deve ser. Se há atraso ou obstáculo, é por sua vontade. Questão 530.
Os espíritos levianos e zombeteiros não podem sustentar esses pequenos embaraços que vêm obstar nossos objetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores disso que são vulgarmente chamados as pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem com esses aborrecimentos, que são para vós provas para exercitar vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada consegue. Entretanto, não seria nem justo, nem exato acusá-los de todas as vossas decepções, das quais vós mesmos sois os primeiros artífices pela vossa irreflexão. Crer bem que se tua baixela se quebra é antes um fato de tua imperícia que a dos espíritos. Os espíritos que suscitam aborrecimentos agem em consequência de uma animosidade pessoal ou bem atacam qualquer um, sem motivo determinado unicamente por malícia? Um e outro motivo. Algumas vezes são inimigos que se fez durante esta vida, ou em uma outra, e que vos persegue. De outras vezes, não há motivos. Questão 531. A malevolência dos seres que nos fizeram mal sobre a terra se atinge com sua vida corporal? Frequentemente, eles reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram. Mas, frequentemente também, eles vos perseguem com sua animosidade, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Pode-se a isso pôr um termo, e por que meio? Sim, pode-se orar por eles, e lhes restituindo o bem para o mal. Acabam por compreender seus erros. De resto, quando se sabe se colocar acima de suas maquinações, eles cessam, vendo que nada ganham com isso. Questão 532. Os espíritos têm o poder de afastar os males de sobre certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade? Não inteiramente, porque há males que estão nos decretos da providência, mas eles minoram vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós afastar esses males, ou pelo menos os atenuar. Deus vos deu a inteligência para dela vos servir, e é nela, sobretudo, que os Espíritos vêm vos ajudar, sugerindo-vos pensamentos propícios, mas eles não assistem senão os que sabem assistir a si mesmos. É o sentido destas palavras. Procurai e achais, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal não é sempre um mal. Frequentemente, um bem deve disso surgir, que será maior que o mal. E é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou em vossa pessoa. Questão 533. Os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna se solicitados para esse efeito? Algumas vezes, como prova, mas frequentemente eles recusam como se recusa a uma criança que faz um pedido inconsiderado. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Isso depende da intenção. Mais frequentemente são os espíritos que querem vos arrastar ao mal
e que encontram um meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. Questão 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Algumas vezes, os espíritos, de outras vezes, e o mais frequentemente é que nisso acolheis mal. A posição e o caráter influenciam muito. Se vos obstinais em um caminho que não é o vosso, não é pelos espíritos, vós é que sois o vosso próprio gênio mau. Questão 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradeceis sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, pois os bons espíritos foram seus agentes. Que aconteceria se negligenciasse em agradecer? O que acontece aos ingratos? Entretanto, há pessoas que não oram nem agradecem e às quais tudo sai bem? Sim, mas é preciso ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir.